E o governo dos Estados Unidos começou hoje a fechar operações depois que legisladores e o presidente Donald Trump não chegaram a um acordo sobre impasses orçamentários em negociações no Congresso envolvendo financiamentos para agências federais. Esse é o primeiro shutdown ou apagão econômico desde o mais longo da história, que durou 35 dias, isso quase 7 anos atrás. O apagão vai paralisar o trabalho em vários departamentos e agências federais, atingindo centenas de milhares de funcionários governamentais. Frederico Duboc, impasse político e shutdown. Como é que dá para traduzir isso para a gente aqui no Brasil? O que está acontecendo lá nos Estados Unidos? Olha, o que é o shutdown? Shutdown é a paralisação das agências governamentais americanas. Hoje, dia 1º de outubro, é o primeiro dia do ano fiscal dos Estados Unidos, né? Então, há uma obrigação de que até o dia 30 de setembro seja votado o orçamento das agências e o programa orçamentário, né? O orçamento das agências, para você ter uma ideia, é algo em torno de 1,7 trilhão de dólares. Se as agências governamentais dos Estados Unidos fossem o país, eles seriam a 12ª economia mundial à frente do México, da Austrália e da Coreia do Sul, né? Então, o que aconteceu? Nessa noite, né, nos Estados Unidos, foi votado um projeto para tentar prorrogar até o dia 21 de novembro a entrega desse orçamento, mas houve um bloqueio por parte dos democratas. Ali a gente viu o resultado da votação, 55-45 em favor da prorrogação. O problema é, no Senado, a lei exige que haja um voto de 60 senadores para que seja aprovada essa lei. E não conseguiram. Os republicanos, eles têm maioria no Senado, mas eles precisariam do voto de 7 democratas. Os democratas estão fazendo a obstrução, uma vez que eles pedem que seja incluído no projeto orçamentário a extensão dos benefícios de saúde para a população de baixa renda, que começou lá na pandemia e que atinge 24 milhões de norte-americanos, que sem esse recurso, eles teriam que desembolsar muito mais dinheiro para poder conseguir ter acesso ao serviço público. Houve uma redução na época justamente por causa da pandemia, e eles tentam agora essa prorrogação. Os republicanos não querem, até porque eles estão no meio desse processo do pacote do Donald Trump de modernização, de melhoria, né, das contas públicas, e eles rejeitam isso, né, e propõem gastos em outras áreas como a segurança. Então isso foi bloqueado ontem pelos democratas e no final das contas iniciou o shutdown. Então a gente preparou um slidezinho aqui com algumas informações sobre o shutdown, né? O que ele é? Ele é a paralisação dos serviços por falta de aprovação do orçamento. Ele atinge 750 mil servidores que vão ser suspensos, muitos sem o pagamento dos salários. Isso pode vir a ser pago quando terminar o shutdown. Então isso dá um custo estimado de 400 milhões de dólares por dia. Então o que acontece? Você tem essa retenção do pagamento dos servidores, você tem o adiamento de divulgação de relatórios oficiais, entre eles do emprego, que está previsto para essa sexta-feira e que é um balizador dos investimentos e das companhias nas bolsas de valores, né? É o termômetro do aquecimento ou do esfriamento da economia. Há a suspensão de pesquisas científicas, há também a redução de pessoal em diversos serviços, inclusive no tráfego aéreo. A estimativa da FAA é que são 11 mil controladores de voo que vão ficar em suspenso, mantendo 13 mil em operação sem o salário. Ou seja, 11 mil vão ficar fora, 13 mil trabalhando sem receber o salário. Isso num país onde tem mais de 800 milhões de passageiros transportados por ano, 5 dos 10 aeroportos mais movimentados de todo o mundo são nos Estados Unidos, e eles têm um déficit de controladores de voo de mais ou menos 3.500. São 3.500 controladores de voo a menos do que eles precisam.
O resultado nós vimos nesse começo de ano, em janeiro, final de janeiro, teve aquele acidente em Washington, em que um helicóptero colidiu com um avião de passageiros, e no mesmo, essas são as imagens quando foi retirado o corpo do avião, né, essa fuselagem do avião de dentro do rio Potomac, que cruza Washington. No mesmo dia, o Donald Trump, que estava logo no início, né, estava para assumir a presidência, ele criticou a qualidade dos controladores de voo. 3 meses depois, teve outro risco de colisão entre a aeronave militar e um avião da Delta Airlines com 130 passageiros, também em Washington, né? É uma questão muito crítica para os Estados Unidos isso. Agora, tem outros serviços também que vão ficar impactados, né? A questão da Receita Federal, por exemplo, eles estão aproveitando os recursos liberados pela lei da inflação aprovada por Trump para fazer o pagamento de 76 mil funcionários. O Departamento da Agricultura, ele garantiu recursos para o pagamento de vale alimentação até fevereiro. Mas se o shutdown se estender além disso, que é um terror, um terror econômico e um terror administrativo, eles não têm mais como pagar esses recursos. Então há um impacto muito grande sobre isso. Como você falou, Donald Trump, quando ele tentou aprovar junto com o orçamento os recursos para a construção do muro na fronteira do México, houve essa retenção por 35 dias. O cálculo é que o custo para o PIB dos Estados Unidos foi de 11 bilhões de dólares, né? Então, há todo um problema em relação a isso, econômico e administrativo para os Estados Unidos em relação a esse andamento. Mas Donald Trump, ele está batendo o pé também e ele está fazendo coro com as ameaças feitas pelo chefe do orçamento da Casa Branca, o Russell Vogt, que falou que pode acontecer, nesse momento, em vez da suspensão dos trabalhadores, a demissão de até 300 mil servidores públicos. Nós temos até o áudio da fala do Trump ontem, né, sobre esse assunto. They are shutting it down. We're not shutting it down. We don't want it to shut down because we have the greatest period of time ever. I told you, we have $17 trillion being invested, so the last person that wants it shut down is us. Now, with that being said, we can do things during the shutdown that are irreversible, that are bad for them and irreversible by them, like cutting vast numbers of people out, cutting things that they like, cutting programs that they like. É isso aí, né? Então ele foi bastante duro e bastante explícito com relação a isso. Eu ainda preciso fazer uma outra pergunta, porque toda vez que acontece esse tipo de coisa lá nos Estados Unidos, o nosso primeiro pensamento é o que é que vai reverberar para a gente aqui no Brasil. Shutdown lá. Esse problema todo, você falou em números muito expressivos aí de prejuízo diário, de gente possivelmente até afastada e demitida, controladores aéreos. Aqui para o Brasil, o que a gente pode esperar de nuvem passando por aqui sobre esse assunto? Dois impactos são esperados, né? Nós já temos um impacto percebido nos mercados, né? No shutdown do primeiro governo Trump, os impactos sobre a Bolsa não foram tão grandes. Hoje, por exemplo, as bolsas europeias estão trabalhando no positivo. O mercado futuro, tanto da Nasdaq quanto da Standard & Poor's, está apontando para a queda, né? E também uma possibilidade de redução do valor do dólar, que pode trazer algum benefício para compras brasileiras, mas muito prejuízo para as exportações, né? Que é ruim. E o segundo problema, que é o que preocupa mais, entre as recomendações durante o shutdown, é de que não ocorra recepção a chefes de Estado no país. Isso impacta as nossas negociações do tarifaço, né? A reunião da ONU havia indicado, o Donald Trump havia indicado que tinha interesse em fazer uma reunião com o presidente Lula para fazer um alinhamento da questão das tarifas e da abertura de mercado brasileiro para os Estados Unidos.
começaram essas negociações, ainda não havia uma data marcada, né, com relação a quando haveria essa reunião e se ela seria presencial. Né, o presidente se mostrou favorável a que fosse presencial, o presidente Lula. Então, essa reunião pode impactar isso, inclusive com também uma redução do quadro de funcionários do Tesouro americano para avaliação dessa questão tarifária. Então, há uma expectativa de como que isso pode, ainda não há uma confirmação de como isso vai afetar, mas há uma expectativa de que isso possa atrasar as negociações do Brasil com os Estados Unidos em relação ao tarifaço.